Era a véspera do 7 de setembro de 2012. Em cadeia nacional de rádio e televisão, a presidente Dilma Rousseff anunciou a promessa. A partir do ano seguinte, a conta de luz das residências cairia 16,2% e a da indústria até 28%. O desconto, dizia o pronunciamento, era estrutural e definitivo. 5 dias depois, no dia 11, Dilma assinou a medida provisória 579. 3 anos mais tarde, as contas de luz subiam até 45% em um único reajuste. E a energia foi o item que mais pesou na inflação de 2015. A Eletrobras, que valia 46 bilhões de reais em 2010, valia 11. Os empréstimos de emergência passaram de 20 bilhões. A promessa dizia 20% para baixo. A conta veio 50% para cima. Entre as duas coisas havia uma assinatura e uma pergunta. A canetada de Dilma quebrou o setor elétrico ou chegou na hora errada, pouco antes da pior seca em décadas? O papel assinado antecipava a renovação de concessões que venceriam entre 2015 e 2017. Em troca da renovação, as usinas entregariam energia pelo valor necessário para operar e manter as máquinas, sem a receita que antes cobria outros riscos. O governo apresentava a diferença como gordura que podia sair da tarifa. Para o consumidor, a promessa cabia numa linha simples do boleto: pagar menos já no ano seguinte. As ações da Eletrobras despencaram na semana do anúncio. CEMIG e CESP ainda podiam recusar a proposta. A empresa controlada pela União seguiria a ordem. Assim, antes que a chuva faltasse, o preço da energia já havia sido reescrito por uma decisão de Brasília. Pegue a fatura que você abriu em 2013, esperando o desconto. Ela volta no fim, carregando uma conta que não aparecia na promessa. A promessa dizia 20% para baixo. A conta veio 50% para cima. Entre as duas, uma assinatura. Quanto você pagava de luz em 2012? Guarde esse número. Na casa de máquinas de uma hidrelétrica, o operador lia o nível do reservatório como quem lê um relógio. Pelo som da turbina e pela vibração do piso, percebia se a unidade estava afinada. Para casar a geração daquele dia com os contratos do mês seguinte, precisava decidir quanta água usar e quanta guardar. O painel mostrava números. O ouvido reconhecia alterações que nenhum manual conseguia ensinar. Esse trabalho fazia parte de uma rede enorme. A Eletrobras respondia por 34% da geração do país e faturava 23 bilhões e 800 milhões de reais por ano. Furnas, Chesf, Eletronorte e Eletrosul ligavam reservatórios, linhas e casas separadas por milhares de quilômetros. Em 2010, a companhia valia 46 bilhões de reais, mas a energia contratada no papel precisava existir na água. Quando uma hidrelétrica gerava menos do que a quantidade prometida, outras usinas do conjunto ajudavam a compensar a diferença. O custo acabava diluído entre empresas e tarifas, em vez de atingir um único caixa de uma só vez. A receita obtida com a venda de energia dava às geradoras espaço para atravessar períodos ruins. Essa proteção nunca foi perfeita. O desenho montado em 2004 já deixava discussões sobre quem deveria pagar quando a geração real ficava abaixo da quantidade registrada nos contratos. A chuva sempre foi risco e a diferença já provocava disputas. Ainda assim, havia receita para absorver parte do choque antes que ele chegasse inteiro ao consumidor. Era isso que o operador protegia quando olhava a régua do reservatório. Não apenas a turbina daquele turno, mas a energia que já havia sido vendida para o futuro. Uma decisão errada consumia água cedo demais. Uma estação seca longa reduzia a geração de todas as usinas ao mesmo tempo. Nesse caso, experiência humana nenhuma podia fazer chover. O sistema funcionava. A proteção contra a seca, não. Dilma Rousseff não chegou ao setor elétrico por acaso. Engenheira de formação, fora secretária de Energia do Rio Grande do Sul e ministra de Minas e Energia durante o governo Lula. Conhecia as empresas, os contratos e o peso da eletricidade no custo de uma fábrica. Foi essa familiaridade que alimentou a certeza de que o sistema podia ser reorganizado por dentro. Em 2012, a indústria brasileira perdia espaço para produtos importados. A inflação pressionava e a energia aparecia entre as despesas que encareciam produzir no país.
Cortar a tarifa parecia resolver 3 problemas de uma vez: reduzir um preço visível para as famílias, aliviar as fábricas e conter a inflação antes da campanha de 2014. O plano trocava prazo por preço. As empresas receberiam a renovação antecipada das concessões, mas passariam a vender energia pelo custo de operação e manutenção. O governo dizia que as grandes obras já estavam amortizadas e que a tarifa não precisava continuar remunerando investimentos antigos. O desconto viria da receita retirada das geradoras e de encargos reduzidos. A proposta, porém, não convenceu todo mundo. CEMIG e CESP recusaram a renovação de parte de suas usinas. Juntas com outras empresas, representavam 1/4 da geração nacional fora do plano. A adesão, portanto, não era inevitável. Quem tinha autonomia para rejeitar os novos termos, mediu a perda e disse não. A Eletrobras estava em outra posição. Controlada pela União, aderiu com Furnas, Chesf, Eletronorte e Eletrosul. O acionista que comandava da empresa era o mesmo governo que precisava entregar o desconto anunciado em rede nacional. A promessa política e o caixa da maior geradora do país ficaram no mesmo lado da mesa. Não era uma decisão sem motivo. Não era um setor sem defeitos. Era uma aposta de que a receita cortada não faria falta quando viesse um ano ruim. O Congresso ainda converteria a medida provisória em lei em janeiro de 2013. Antes disso, porém, engenheiros e associações do próprio setor começaram a explicar onde a conta poderia romper. O que falta saber é se alguém, antes da assinatura, avisou. Em setembro de 2012, Gerson Kellman, ex-diretor-geral da ANEEL, expôs publicamente o perigo do novo desenho. O alerta não dizia que uma seca ocorreria em uma data exata. Dizia algo mais simples: se a chuva falhasse, as empresas obrigadas a entregar energia barata precisariam comprar a diferença por um preço muito maior, justamente depois de perder a receita que serviria para pagar essa compra. O Instituto Acende Brasil publicou críticas no mesmo sentido. Roberto D'Araújo e Luiz Pinguelli Rosa também atacaram a conta feita para a Eletrobras. A empresa passaria a vender energia por R$ 9,00 o megawatt-hora, enquanto a média das hidrelétricas estava perto de 120. 9 contra 120. Essa distância não era um detalhe de planilha. Era o dinheiro que deixaria de entrar antes do primeiro reservatório baixar. A própria Eletrobras informou que perderia 8 bilhões e 500 milhões de reais em receita anual. O aviso podia ser lido no balanço antes de ser visto na fatura. Uma companhia responsável por 1/3 da geração nacional teria menos dinheiro para investir, suportar variações e comprar energia quando suas usinas não entregassem o volume contratado. As associações de geradoras, distribuidoras e transmissoras também se manifestaram. Cada grupo enxergava um risco diferente, mas todos batiam no mesmo ponto. Reduzir receita era imediato. Descobrir quem pagaria a falta de energia ficaria para depois. A seca não havia chegado. Porém, o caminho do prejuízo já estava desenhado. O governo manteve a escolha. Em janeiro de 2013, a medida virou a Lei 12.783, sem alteração capaz de devolver a margem retirada. O mesmo texto abriu o caminho para a cobrança adicional das bandeiras tarifárias, acionada quando o custo da geração subisse. A promessa de tarifa menor já carregava uma saída para cobrar mais. Os alertas eram públicos, mas a reação dentro do Planalto não deixou papel. A caixa está vazia, não há resposta do gabinete aos avisos, nem registro de uma revisão do risco antes da conversão em lei. O alerta não previa a chuva. Previa o que aconteceria com o dinheiro se ela faltasse. E foi exatamente essa parte que começou a se cumprir. Os avisos eram públicos. Nenhum deles entrou na conta da promessa. Tudo começava nos R$ 9,00. Depois da renovação antecipada, a energia de parte das usinas da Eletrobras passou a ser entregue em cotas por um valor 92,5% abaixo da média de R$ 120,00. A diferença financiava o desconto imediato, mas também retirava o dinheiro usado para atravessar choques. Em seguida, vinha a água. Cada usina tinha uma quantidade de energia reconhecida nos contratos, como se o reservatório pudesse garantir no futuro o que estava escrito no papel.
Quando a produção real ficava abaixo dessa garantia, o conjunto de geradoras dividia a falta. Só que dividir o risco não produz caixa. Com a receita cortada, as empresas tinham menos espaço para comprar a energia que não conseguiam gerar. Então veio a seca de 2013 e 2014. Os reservatórios do Sudeste chegaram ao mínimo histórico. As hidrelétricas produziram abaixo da quantidade contratada. E as usinas térmicas passaram a queimar gás, óleo e carvão para substituir a água ausente. Essa energia custava muito mais. No mercado de curto prazo, onde se comprava a diferença necessária para atender os consumidores, o megawatt-hora bateu no teto, acima de R$ 800. A conta agora tinha 3 números: R$ 9,00 recebidos pela energia barata, 120 como antiga referência e mais de 800 para comprar o que faltava. A promessa havia comprimido a primeira ponta. A seca explodiu a última. As distribuidoras não podiam simplesmente deixar de entregar eletricidade. Também não tinham caixa para pagar por muito tempo a energia cara sem repassar o custo. Como o governo segurou parte dos aumentos, bancos entraram no meio. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica coordenou empréstimos para impedir que as empresas parassem de pagar o mercado. Vieram 11 bilhões e 200 milhões de reais, depois 6 bilhões e 600 milhões e, em março de 2015, mais 3 bilhões e 400 milhões. O total chegou a 21 bilhões e 200 milhões. O prazo de pagamento era de 54 meses. A garantia estava na arrecadação da conta de luz. O dinheiro não apagava o prejuízo, apenas mudava sua data. Os bancos pagavam a emergência e o consumidor devolveria o valor nas faturas seguintes por meio da CDE, um encargo que reúne diversos custos do setor. O boleto que deveria registrar o desconto virou garantia de uma dívida criada para sustentar as distribuidoras durante a crise. Em 2015, o adiamento acabou. As bandeiras tarifárias passaram a cobrar mensalmente o custo maior da geração e começaram no vermelho. A ANEEL autorizou o repasse de 23 bilhões e 210 milhões de reais da CDE. A energia de Itaipu, calculada em dólar, subiu com o câmbio. Para consumidores da CPFL Jaguari, um único reajuste chegou a 45,7%. A agência admitia alta anual acima de 50% em algumas áreas. Essa alta não saiu de uma causa única. A seca obrigou o país a usar térmicas caras. O dólar encareceu Itaipu e combustíveis. O problema da diferença entre energia prometida e água disponível vinha do desenho anterior. Mas a medida de 2012 encontrou essas fragilidades e retirou o caixa que poderia absorvê-las. Em dezembro de 2015, a Lei 13.203 reorganizou o risco da falta de chuva. As distribuidoras passaram a assumi-lo com o direito de repasse ao consumidor final. O que antes circulava entre contratos e empresas ganhou caminho direto para a tarifa. O risco da água virou cobrança quando a hidrologia piorava. Restava ainda a transmissão. A renovação antecipada exigia indenizar ativos antigos que não estavam totalmente pagos. A conta ficou perto de 62 bilhões de reais. ANEEL e TCU passaram anos discutindo o cálculo antes da homologação. E os efeitos desse pagamento entraram nas tarifas de transmissão. Não existe uma divisão matemática capaz de separar cada real da alta de 2015 entre seca, câmbio e desenho da medida. Os valores de cada cobrança existem. Um rateio exato entre as causas, não. Isso impede culpar a canetada por toda a alta, mas não apaga a sequência que ela abriu. Primeiro, a receita caiu. Depois, faltou água. A energia cara foi comprada com empréstimos. Por fim, empréstimos, bandeiras e indenizações encontraram o mesmo destino: a fatura. A cota prometida dependia de uma coisa que ninguém controla: a chuva. Em janeiro de 2013, o desconto chegou. Em 2014, a seca apertou, as térmicas trabalharam no limite e os empréstimos começaram. Em fevereiro de 2015, vieram reajustes de até 45,7%. Em março, o terceiro empréstimo levou a dívida emergencial a 21 bilhões e 200 milhões. Em dezembro, o risco da chuva ganhou passagem legal para a tarifa. No mesmo período, a Eletrobras encolheu.
Os prejuízos acumulados em 2012 e 2013 chegaram a 13 bilhões e 200 milhões de reais. O valor de mercado caiu de 46 bilhões em 2010 para pouco mais de 11 bilhões em 2014. A perda não veio apenas da seca. Começou com a receita retirada das empresas que aderiram à renovação antecipada. Na casa de máquinas, o operador continuava diante do painel. O ouvido ainda reconhecia o som da turbina. A sola do sapato ainda sentia a vibração do piso. Mas o diário de operação registrava a geração abaixo do contratado. E a régua do reservatório não subia. A perícia permanecia. Faltava água para exercê-la. Na outra ponta, o consumidor recebia uma fatura diferente. A bandeira vermelha cobrava a geração cara. A CDE carregava repasses e dívidas do sistema. A tarifa de transmissão absorvia indenizações ligadas à renovação das concessões. A redução anunciada como permanente durou pouco. As cobranças criadas ou ampliadas durante a crise ficaram incorporadas ao funcionamento do setor. O impacto também apareceu fora da usina. A inflação oficial de 2015 fechou em 10,7%, a maior em 13 anos, e a energia elétrica foi uma das maiores pressões sobre o orçamento das famílias. O aumento atingia a casa diretamente e voltava nos preços do comércio, da indústria e dos serviços que pagavam eletricidade. Esse é o vínculo com a fatura atual. A CDE continua financiando obrigações do setor, embora seu orçamento de hoje não possa ser atribuído inteiro à medida de 2012. As bandeiras continuam sinalizando o custo da geração e a transmissão ainda carrega efeitos das indenizações abertas pela renovação antecipada. A assinatura não explica cada linha do boleto, mas algumas das linhas ganharam peso por causa dela. Não foi apenas a lei. Não foi apenas a seca, foi o encontro de uma seca extrema com empresas que haviam perdido receita antes da água baixar. A seca existiu. A pergunta que resta é quanto da conta ela causou e quanto foi assinado antes dela. A medida provisória 579 não causou a seca. Ela retirou receita das geradoras antes que a água faltasse e abriu os caminhos que transformaram a estiagem em dívida na conta de luz. Cotas a preço de custo, empréstimos pagos pela tarifa, bandeiras e indenizações de transmissão. Sem a canetada, a seca teria sido cara. Com ela, a seca virou fatura. Por isso, a decisão foi o empurrão decisivo de uma crise que a natureza disparou e o desenho anterior já deixava possível. Não foi a origem de todos os problemas, nem explica sozinha o tarifaço, mas deixou o setor com menos caixa justamente antes do choque que exigiria mais caixa. Dilma assinou. O Congresso converteu a medida em lei. A Aniel autorizou os repasses. As distribuidoras receberam empréstimos e devolveram o custo à tarifa. A seca, o câmbio e as fragilidades anteriores aumentaram o dano. No fim dessa corrente, o consumidor pagou a diferença. Em 2022, a União perdeu o controle da Eletrobras depois de uma oferta de ações que diluiu sua participação. Não foi um leilão clássico, foi a última grande mudança de uma empresa que, 10 anos antes, havia sido usada para sustentar a redução anunciada em cadeia nacional. Agora volte àquela conta guardada. Em 2012, ela carregava a promessa de cair. Depois carregou a bandeira, os empréstimos e os custos da transmissão. A seca explica o choque. A assinatura explica por que o choque encontrou tão pouco espaço para ser absorvido. Olhe sua fatura deste mês. Você sabia que parte das cobranças que ficaram ganhou força com a promessa de redução de 2012? O que você acha disso? A promessa dizia 20% para baixo. A conta veio 50% para cima. A assinatura entre as duas ainda está na sua fatura.